Boa noite! Vamos mais umas reflexões do Lar Espírita Aurora de Luz. Sejam bem-vindos todos os companheiros, irmãos e irmãs que nos acompanham. Vamos chamar a Margarete, a professora Margarete, que fará a palestra da noite de hoje. Boa noite, Florencio. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre o tema, desgosto pela vida. Isso é um problema grave aí, né? É o que mais a gente tem ouvido hoje em dia, né? As pessoas reclamarem, não se sentindo motivadas para viver, não se sentindo, assim, com esperança, né? Parece que reina assim, um pânico, um desespero. Mas vamos estar conversando sobre isso na noite de hoje. Precisam as pessoas despertaram para a esperança, para a alegria, para colocar a tristeza num saco e jogar fora. É isso aí. Você vai fazer a prece ou faço eu? Eu posso fazer a prece. Então tá bom. Vamos unir os nossos pensamentos. Senhor Jesus, traze até nós a tua bênção de paz e de harmonia. Permite, Senhor, que os bons espíritos venham nos assistir. Em especial, envolva a nossa irmã Margarete, que fará a palestra da noite de hoje. E assim, Jesus, com o teu apoio, com o apoio dos nossos amigos espirituais, damos por iniciada a reunião desta noite. Está me ouvindo, Florencio? Estou ouvindo, pode falar. Estamos... Tá. Então, nós vamos começar a palestra, na realidade, esse bate-papo, ele vai se basear na questão 943 do Livro dos Espíritos. E essa questão, eu vou ler para vocês, porque ela é um pouquinho grande, e a gente vai trabalhar em cima dela, tá? Então, ela diz assim: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E a resposta dos benfeitores espirituais foi essa: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, essa questão, ela coloca assim, que esse ponto do desgosto da vida, que às vezes surge, né, sem motivo nenhum, sem uma causa que se justifique a isso, a espiritualidade fala desse efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade, né? E coloca para nós que o trabalho não tem nada de árido, mas pelo contrário, né? É um instrumento que nós temos, desenvolvimento da nossa inteligência, da ocupação da nossa mente, de desenvolver os nossos potenciais, nossas aptidões. Então, ele coloca o trabalho como algo de grande importância. Então, nós vamos analisar os 3 itens. O primeiro deles é o efeito da ociosidade. Quando a gente fala de ociosidade, a gente já coloca aquela situação assim: ausência de disposição, falta de empenho, preguiça, né? Aquela situação assim de não fazer nada, né? Mas o que a gente tem observado hoje em dia, que a rotina das pessoas está sendo uma rotina muito agitada, uma rotina muito excessiva, né? É muita atividade, é uma vida em que não se encontra tempo para nada, né? É como se você acordasse de manhã, ligasse o piloto automático e você começa a executar tarefas que muitas vezes você está fazendo e realizando num automatismo tão grande, até nas convivências com as pessoas também está acontecendo esse automatismo.
Então, o que acontece? O corpo está presente, mas o espírito ele está distante de tudo isso. É uma vida mais focada no que é material, nas ocupações da vida material. Então, é um vazio de vidas muito ocupadas. Né? Então, existe um vazio existencial aí muito grande no meio de todo esse turbilhão. Você pode estar com muita gente, você pode estar num ambiente muito agitado, mas você está ali numa condição solitária. Porque você está vivendo aquele ambiente agitado ali, mas você, com você mesmo, com a sua espiritualidade, você está muito distante daquele local. Então, quando ele coloca essa questão da ociosidade, ele fala para a gente não só ter esse movimento externo, mas também que a gente observe esse movimento íntimo da alma. É esse movimento que nós precisamos olhar. Por isso que a gente sente, às vezes, esse desgosto da vida, essa sensação de tristeza, porque você está muito ocupado externamente, mas internamente, ou seja, dentro de você, há um vazio muito grande, né? A gente precisa buscar esses sentimentos, esses pensamentos, esses potenciais da nossa alma, que muitas vezes estão adormecidos em estado latente e nós não empregamos, até nos beneficiando na própria vida. Eles ficam como que estagnados ali, parados. Por isso que ele coloca que isso é um efeito de uma ociosidade. Há uma ociosidade interna desses potenciais nossos, que poderiam estar sendo colocados em movimento. Então, há um movimento externo, mas não há essa busca e esse encontro desse movimento interno de nossa alma, né? Então, você faz muito por fora e há uma ociosidade muito grande por dentro, né? Então, ele nos coloca que a questão do trabalho seria uma renovação nossa pelo serviço. Quando você coloca trabalho, não é trabalho só remunerado, né? Toda e qualquer ocupação útil é considerada trabalho, mas que você esteja mais presente naquilo que você faz, menos quantidade e mais qualidade naquilo que você produz. Então, essa é a primeira parte que ele coloca, né? Essa ociosidade interna é que vem trazendo muitas vezes para nós esse desconforto interno. É como se faltasse alguma coisa que a nossa vida não está sendo preenchida. Quer comentar alguma coisa sobre esse primeiro item, Florença? Então, tem um ditado popular que diz: quando o indivíduo não tem o que fazer, o diabo faz tricô na cabeça. Ou seja, nós mudamos o foco, nós começamos a dar atenção àqueles espíritos que querem nos colocar para baixo. Daí entramos em depressão, daí o desgosto pela vida, porque realmente você está sem objetivo. Você tem que se salvar da inanição. Quando uma criança ela aprende a ler, primeira coisa que ela começa a fazer é ler tudo quanto é placa. É uma descoberta que ela fez. Ela se salvou do analfabetismo. Então, nós sempre temos que nos salvar de alguma coisa para que o nosso universo aumente. Senão, nós vamos ficar naquele mesmismo e ficar desocupado é um perigo medonho para nós. Os obsessores são loucos para nos comprometer com as leis divinas. Então, a irmã Sheila, ela coloca esse efeito da ociosidade como pontos mortos que nós temos, pontos de ociosidade íntima, é o que ela chama. Tá? E é assim, é como se os seus sentimentos se cristalizassem em determinadas situações. Então, eu coloco assim, a mágoa, o vício, o ressentimento, a culpa, né, o ódio, a indiferença, a insensibilidade. Ela coloca isso como pontos de cristalização do espírito, dos sentimentos. Então, é como se você ficasse estagnado nesses pontos, por fatos, por acontecimentos, por situações que você viveu, e esses sentimentos, né, marcam tanto a sua vida que você para essa vida, fica cristalizado nesses pontos, é como se você não caminhasse.
você sempre voltasse a olhar esse mesmo programa, trouxesse esse programa de volta para você e ficasse repetindo como um videotape, né? Você voltasse a colocar esse programa em movimento toda hora. Então, ela coloca como pontos de cristalização do espírito, dos sentimentos, né? Pontos de ociosidade íntima. Que vem bem de encontro à questão 943 do Livro dos Espíritos, né? Que fala desse desgosto da vida. Então, quando você cristaliza e para nesses pontos, você estagna, você não caminha para a direção que você teria que caminhar, né, Florença? Aí, como você falou, né? A mente desocupada é a oficina do diabo, né? Então, você não tem nada. Se você não tem nada, nenhum movimento externo, você fica como que dentro de você há um vazio, porque você não está conseguindo preencher fora. É o que vem acontecendo com muita gente hoje na pandemia. As pessoas estão acostumadas com aquela movimentação muito grande externa. Hoje você tem que parar e ter um movimento interno. Você tem que ter um movimento até familiar, né? Você tem que olhar para outras questões dentro da sua vida e buscar esses sentimentos, esses valores interiores. E essa busca, muitas vezes, está trazendo uma tortura muito grande, uma dificuldade muito grande internamente para as pessoas, né? Mas é uma chamada da espiritualidade para todos nós, né? Não olhar tanto fora é importante, faz parte da nossa vida, a gente necessita do ambiente externo, mas a gente também precisa olhar e movimentar o nosso ambiente interno. Quer comentar alguma coisa, Florença? Então, aí, nós sempre... ou posso seguir? Nós temos que aproveitar essa pandemia que nos retém em casa para fazer alguma coisa útil em nosso favor. Ler um bom livro é uma sugestão. Assistir um bom filme são coisas que você pode fazer dentro de casa e fazer uma reflexão. Se você tem alguém para conversar, fale sobre o livro, fale sobre o filme, construa, senão você vai ficar focado na retrospectiva da sua vida, que vai focar só nas coisas ruins que te aconteceram. E isso vai te colocar mais para baixo. E isso é uma grande verdade, né? Porque quando a gente começa a parar e ficar pensando, a gente volta para o passado, né? E a gente não traz do passado as coisas boas, né? A gente começa a trazer do passado aquelas experiências que não foram favoráveis, né? Aí a gente traz aquela experiência, traz aquela memória, traz aqueles sentimentos e ficamos revivendo esses sentimentos como se eles fossem reais hoje. Mas eles já acabaram, né? Eles já passaram, já estão no passado, né? O presente é uma outra história que a gente tem que começar a construir agora, né? É isso aí, né, Florença? Se os seus pais não foram os pais que você desejaria ter, mas você tem que fazer uma reflexão que antes de você reencarnar, foram os pais que te foram oferecidos, e você sabia disso. Então, você tem que exercitar a compreensão. Para você amá-los, você tem que compreendê-los do ponto de vista cultural deles, do ponto de vista que a educação que eles receberam, e porque cada um só dá daquilo que tem. É verdade. É por isso que quando você passa por uma provação, né, uma dificuldade muito grande, dentro desse vazio interior, a pessoa se desmorona, né? Ela não tem força, ela não tem coragem para vencer esse obstáculo, essa dificuldade. Então, ela é como se ela despencasse interiormente, né? É como se ela ficasse sem aquela bengala para se sustentar, porque não criou dentro dela uma resistência espiritual. Né? E por isso que o Evangelho, a doutrina espírita, o conhecimento espiritual, né? Ele é o consolador prometido, porque ele vem para consolar, para criar essa resistência espiritual quando essas dificuldades, esses embates surgem na nossa vida, porque senão a gente não tem força para continuar. Né? Então, é essa resistência que até a irmã Sheila fala, né? Que nós não nos cristalizemos nesses pontos mortos, mas que a gente ressignifique esses pontos mortos, dê a eles o valor real que eles têm, mas sem se deixar prender, sem se deixar estagnar nesses pontos. Mas o que eu posso aprender com isso e levar
para o plano espiritual, né? Essa que é a parte mais importante, levar para a minha vida, né? Para o meu entendimento espiritual. Então, é isso que eu preciso estar fazendo, tá? Agora, quando ela fala da falta de fé, quando a gente fala da fé, fé não é crença, tá? Crença é a casca da fé. Crença é o templo, os rituais, né? O miolo da fé é a nossa relação com Deus, tá? Esse é o centro, o miolo da fé. Então, as bases da fé, a estrutura da fé que a gente precisa ter, ela está nessa relação com Deus, né? E essa relação com Deus, a gente traz isso dentro de nós. Só que a gente olha com um Deus muito distante, um Deus muito fora de nós. Um Deus olha, essa palavra não vai hoje, né? É inatingível. Inatingível. Não saiu essa palavra hoje. E a gente não consegue, a gente acha que ele está muito longe de nós, né? Que não conseguimos tocar, não conseguimos. A gente quer algo que a gente possa pôr a mão, né? E Deus não se põe a mão, né? Deus já está dentro de nós, é essa essência, esse amor que nós fomos criados, né? Então eu preciso manter essa relação com Ele. Essa relação eu mantenho com a minha espiritualidade, com o meu culto à natureza, com as minhas orações, né? Com esse WhatsApp, né, que a gente manda para Deus diariamente, que não tem conexão nenhuma que cai, né? Então eu preciso alimentar esse encontro com Deus, né? Com o meu eu interior, né? Com o meu eu superior que está aqui. E eu preciso, para isso, sair muitas vezes do que está externo para ir no meu interno, né? Na busca da minha consciência, né? Dos meus valores interiores, né? E para isso eu preciso sair dessa casca interna. Então, a base da fé, um dos pontos é esse. Outro ponto é a questão que a gente tem que refletir naquilo que é mais importante na vida. Às vezes nós damos tanto valor a coisas e situações que não são tão importantes, e aquilo que é importante na nossa vida, importante para o nosso espírito, a gente deixa para segundo plano. Então, a base da fé também faz com que a gente reflita nessas questões, né? E também no nosso propósito de vida. A fé também está alicerçada nesse propósito de vida, porque é com ele que a gente vai poder caminhar. Fala, Florença. Você levantou o dedinho aí? Essa eu queria lembrar que nós, a Márcia Loyola já deixou umas 2 mensagens aí para a gente. Não sei se você está acompanhando aí. Mas ela passou para mim muito rápido, eu não consegui captar a mensagem da Márcia, né? Passou muito rápido no meu visor. Só estou vendo uma agora. É nesse contexto que o movimento espírita tem realizado as campanhas em favor da implantação do Evangelho no lar. E sabe que a gente faz, às vezes, atendimento fraterno, e tem perguntado às pessoas se elas fazem o Evangelho no lar, de 10, uma faz. Né? As pessoas ainda não se conscientizaram da importância de levar os ensinamentos espirituais para dentro da sua casa, porque o primeiro Evangelho no lar começou dentro de uma residência, né? Jesus fez o primeiro evangelho no lar dentro da casa de Simão, né? Depois é que ele foi pregar o evangelho fora. Então, primeiro começou dentro do ambiente familiar. E hoje, esse convite, e que todo mundo tem que ficar na sua casa, tem que estar junto com seus familiares, é um convite para esse encontro espiritual, né? Que a gente está precisando fazer para essa melhoria. Mas a gente está deixando isso para segundo plano, né? Então, por isso que a pandemia ela ainda está sinalizando muito para nós, até a gente entender qual é o significado espiritual de tudo isso que está acontecendo, né? Então, quando essa questão fala, né? Ela colocou aqui, ó, a Márcia, convém cuidar sempre com muito carinho da qualidade dos pensamentos e dos sentimentos, cultivando a prece, as leituras edificantes, as boas companhias, o ambiente mais sadio e equilibrado possível. É isso aí, Márcia. Essa é a receita que nós temos aí para alimentar o nosso espírito, harmonizar a nossa casa, trazer mais felicidade, mais alegria para dentro do nosso ambiente doméstico, né? Que ele precisa muito disso.
porque senão a gente fica muito envolvido na problemática da vida material, nas dificuldades que elas estão apresentando, e nós esquecemos, né, que essa força espiritual é que vai nos sustentar, vai criar essa resistência, vai nos dar essa estrutura para que a gente possa passar por essas intempéries, por esses obstáculos, por essas montanhas, né, como o Evangelho fala, e conseguirmos ter um aprendizado de tudo isso e conseguir caminhar também, né, na direção dessa eternidade espiritual que nós iremos, né? Então, a gente precisa ter muita fidelidade com as leis divinas, né? A nossa vida, ela tem que ser pautada, né? Ela precisa ser pautada muito nessas questões espirituais, né? Que o nosso agir procure estar mais próximo possível dessas leis divinas, para que a gente tenha essa base, né? De sustentação, né? Porque a fé é uma força interior que a gente tem, é uma força desenvolvedora, uma força motivadora, né? É uma força que movimenta o nosso espírito. E quando você vê que, quando você encontra alguém que diz, eu tenho muita fé, eu acredito, eu tenho certeza da mudança, eu tenho certeza que tudo isso vai acontecer o melhor, você vê que a pessoa tem uma resistência forte ali, né? Ela traz um exemplo. Enquanto as pessoas, às vezes, estão atravessando momentos tão difíceis de dor. A voz saiu. Congelou aí. Às vezes perdem tudo. Acho que não tem, tudo bem? Então, e as pessoas naquela dificuldade, às vezes perdem tudo, e elas têm aquela força de dizer assim, não, mas eu perdi tudo, mas eu vou recomeçar, eu vou para frente, eu vou realizar, né? Então, isso é a força da fé, né? É a força que te sustenta, que te põe adiante. Quando a gente não tem essa estrutura, acontece como a questão 943 do Livro dos Espíritos nos diz, né? Vem esse desgosto pela vida, né? Vem esse desgosto por quê? Porque você não tem essa força que te motiva, que te leva adiante, que te põe para frente, né? Que faz você caminhar com a certeza de onde você quer chegar. Essa é a base da fé, né? É a certeza de onde eu quero ir, para onde eu devo ir, né? Qual o meu caminho, por que eu estou aqui, para que eu estou aqui, né? E o que eu tenho que fazer aonde Deus me coloca. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Então, é muito perigosa a fé de crença, a fé cega, porque na primeira decepção você desaba. Por isso que Kardec diz que fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Então, a gente precisa desenvolver o entendimento daquilo que a gente crê. Por que a gente crê em Deus? Por que a gente crê que nós todos somos irmãos? Porque Jesus, ele colocou 3 pilares: amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. E se nada acontece por acaso, se nós estamos passando por uma situação difícil, a gente tem que lutar para se livrar. Mas sabemos que isso faz parte do nosso exercício, da nossa experiência aqui na Terra, porque é isso que faz o nosso desenvolvimento. Essa pandemia que está aí, ela tem o seu objetivo, né? Muitos não acreditam que haverá choro e ranger de dentes, mas todas as provações coletivas causam isso. E todos nós temos que compreender, à medida que nós compreendemos os objetivos de Deus, nós vamos encarando isso com uma certa facilidade maior. Ficamos menos revoltados, não vamos brigar com Deus, não vamos brigar com o médico, não vamos brigar com o presidente, não vamos brigar com ninguém. Porque se isso está acontecendo, é porque nós temos que passar por isso. E é interessante essa questão da fé, né? Que eu acho que uma das dificuldades maiores que nós temos hoje é vencer a nós mesmos. Porque às vezes a gente quer vencer o outro, a gente quer ser melhor que o outro, a gente quer ser melhor nas situações, mas vencer
o nosso interior, né, aquilo que a gente precisa olhar para dentro, as dificuldades, a forma como a gente muitas vezes a gente tem comportamentos, situações que a gente precisa perceber essas situações para conseguir vencer a nós mesmos, né? E isso é que torna a gente mais difícil, né? Eu acho que é a parte mais problemática, esse vencer a nós mesmos. O que você acha, Florência? Está conseguindo vencer a porque você? a gente vai sempre tentando, né? Porque nós temos os nossos desafios, né? Somos pessoas com muitas imperfeições, mas só o fato que a gente reconhecer que nós somos criaturas perfectivas e não perfeitas, já vale o exercício. Toda vez que a gente reconhece um erro, já é um passo adiante que nós damos. É preciso conscientizar-se que a gente precisa se conectar do bem. Se a gente consegue nos conectar no bem, nós fazemos a nossa parte, ainda que devagar. Mas mesmo devagar, é melhor ir fazendo, né? Porque fazendo a gente está dando os passos, né? Pior é ficar nos pontos que a irmã Sheila fala, estagnados na ociosidade, né? Que a gente não fique na ociosidade. Porque errar, a gente vai errar, né? Não tem como. A gente não chegou a essa perfeição absoluta, né? Essa perfeição absoluta é divina. Então, errar é uma coisa normal no estado de evolução que nós estamos. Agora, aprender com o erro é o dever que a gente tem, né? Aprender e tentar corrigir e não fazer mais as mesmas coisas que não foram favoráveis, né? Pelo menos isso eu entendo como um aprendizado para cada um de nós. Então, vamos para o terceiro item, que ele falava aqui, que era da saciedade, né? Que hoje nós estamos muito saciados, né? Muito cheios, muito preenchidos de prazeres materiais, né? É o culto do eu, da satisfação imediata, do imediatismo, né? Hoje tudo tem que ser para ontem. Tudo tem que estar pronto naquela hora. As pessoas não têm paciência de esperar, não têm paciência de ter o tempo de Deus para as coisas acontecerem. É tudo no imediato, né? Você liga lá o computador, tudo se resolve num clique do dedinho ali, pronto, está tudo pronto. Então, as pessoas acreditam que a vida na questão dos sentimentos, né, dos valores espirituais, também funciona desse jeito. É só apertar um botãozinho e tudo vai estar resolvido, né? É só eu ir lá no centro espírita ou na igreja, eu faço uma oração, eu faço um pedido e, de repente, a minha vida vai se transformar e tudo vai ficar um mar de rosas, né? E a vida íntima não é esse botãozinho que eu aperto e que tudo se resolve imediatamente, né? A vida íntima é um processo de autoencontro, de autoconhecimento, de busca interior, né? De você observar os seus comportamentos, o que você precisa modificar, o que você precisa aprimorar, o que você precisa incluir na sua vida, né? Que valores e memórias você precisa já se descartar delas para que outras possam ocupar o lugar. Então, é um trabalho, vamos dizer assim, de formiguinha, mas é um trabalho que tem que ser persistente, né? Porque a base de toda a doutrina é autoconhecimento. Né? Quando a gente se conhecer, fica muito mais fácil de você entender o resto, né? Porque quando você se conhece, você entende melhor o outro, porque você já consegue perceber valores que você não conseguia ver antes. Então, às vezes, a gente consegue enxergar tanto as coisas nos outros, mas não consegue enxergar dentro de nós, né? A gente consegue avaliar tanto a vida alheia e não consegue avaliar a nossa própria vida, né? Então, quando ele fala dessa saciedade, né? A Malu está dizendo assim, é verdade, como é importante a fé, né? É muito importante mesmo, né? Quando a gente tem essa saciedade do espírito, é diferente. Tá? É essa saciedade que ele fala para a gente buscar. A gente está pleno dessa espiritualidade, né? Que essa espiritualidade ela traga para nós essa abundância, né? A gente esteja farto dela, né? Farto no sentido de fartura, né? No sentido de plenitude,
dessa questão espiritual, né? E muitas vezes, para a gente ter essa saciedade, nós precisamos dizer não para nós mesmos. E como é difícil dizer não para nós mesmos, não é isso, Florencio? Dizer não Não para é nós mesmos? A Márcia... como dizia o poeta fala para os adolescentes assim, você diz que seus pais não te compreendem, mas você compreende seus pais? Então, é sempre recíproco, é sempre uma estrada de ida e volta, né? Nós precisamos observar as duas vias, a que vai e a que vem também. Porque o adolescente, normalmente, é uma criatura que, se você procura o adulto, você acha a criança. Procura a criança, acha o adulto. É inconstante. E muito adulto fica adultescente. Mantém os mesmos hábitos do adolescente, embora esteja numa idade adulta que já deveria estar maduro. E essa falta de maturidade é o tá vendo? Riu de inconformismo. mim, tá vendo? Tá toda a Hoje tá tá vendo difícil só? as palavras, né? Viu? De vez em quando não sai. É um trava-língua, é um trava-língua. Esse Trava-língua. conformismo faz com que as criaturas acham que não tem mais nada para lutar, para alcançar, porque tudo que ela quer, ela tem e nada o satisfaz. Então, essa insatisfação com o que tem acaba com que ela se desiluda da vida. Então, quando ele fala dessa saciedade no Livro dos Espíritos, né, que a gente consiga ter essa autonomia, né, de gerenciar a nossa vida, de saber o que é importante, de tornar o nosso espírito pleno, de saber disciplinar os nossos desejos, nossos apegos materiais, as nossas vontades, muitas vezes dizendo não para nós mesmos, que é o mais difícil, né? A gente diz não para todo mundo, mas não diz não para nós, né? E às vezes a gente precisa dizer não para nós, aprender também, né? Porque senão a gente quer tudo, e às vezes nem tudo que a gente quer é tão importante para nós, né? Então aí vem a questão da fé também, né? O que é importante para nós? Às vezes o que é importante para o outro não é importante para você. Às vezes o que o outro tem é importante para ele, mas não é importante para você naquele momento. Às vezes você tem outras coisas que são importantes. Então, que você procure ter o foco, ter sua determinação, né? Encontrar esse caminho da sua vida também, né? Se preencher, se tornar saciado de espiritualidade, né? Não que não tenhamos uma vida material, a gente tem a vida material para ser vivida também, mas que você preencha também, nesse tempo todo da sua vida, de coisas que alimentem o seu espírito, né? E a Márcia Loyola até colocou uma observação, né, que a gente precisa cuidar da qualidade vibracional do nosso lar, né? Porque o nosso lar, ele é o cantinho, né? É o nosso cantinho de refazimento, de aconchego, né? E precisa estar bem... Você está numa energia vibracional muito grande, né? Foi colocado aqui agora, somos responsáveis diretos pela qualidade vibratória do nosso ambiente doméstico, razão pela qual nos cabe zelar pelo saneamento básico espiritual desse lugarzinho tão especial na Terra que podemos chamar de lar, né? Então, que a gente tenha esse lar rico de experiências boas, né? E que seja o reflexo das nossas potencialidades internas, né? Daquilo que nós conquistamos como valores espirituais. E ela complementa, né? Ocupar-se com atividades úteis, de preferência auxiliando desinteressadamente o próximo, é um precioso remédio para a alma, elevando a vibração, melhorando a sintonia. Isso reflete no humor e na autoestima. Isso mesmo, Márcia, é uma grande verdade, né? Porque quando a gente se dedica ao outro, quando a gente passa a fazer o bem para o outro, nós estamos preenchendo a nossa vida também com coisas boas, né? E quando ontem eu estava lendo até uma historinha do Chico, né? Que ele fala assim que existem duas pomadas que são importantes na nossa vida. E a gente pode escolher qual a gente quer.
A pomada da dor e do sofrimento, ou a pomada do trabalho e do suor, né? Qual das pomadas a gente quer para nós? Então, hoje a gente fica lamentando muito da dor e do sofrimento, então a gente está escolhendo essa pomada. Se você resolve escolher a pomada do trabalho, não é um trabalho... O trabalho vai fazer você suar a camisa, vai fazer você cansar, vai fazer você também ter obstáculos, dificuldades, mas é no trabalho e no serviço do bem. Saiu, a Margarete saiu. Vamos aguardar ver se ela volta aí. A Márcia Loyola diz assim: doar é um exercício terapêutico. Menos eu e mais nós. Como isso faz bem? Realmente, isso aí é um exercício diário que nós temos que pôr em prática para alimentar a nossa alma, né? Porque quando a gente descobrir que fazer bem ao próximo nos faz bem, é uma grande descoberta. Voltou a Margarete. Não sei o que aconteceu, de repente apagou tudo aqui e eu fui fazer um passeio. Acho que eu fui até o plano espiritual e voltei. Tá? Então Estava é isso, lendo gente. aqui o pensamento da Márcia Loyola. Sim. Então, eu vou ler uma frase que eu tirei, que eu achei também bastante interessante. Ó. Quando fugimos do movimento íntimo de renovação e caímos na ociosidade, na falta de fé profunda, na comunhão com Deus, ficamos na saciedade dos prazeres materiais. Desconectamos de nossa alma, do seu propósito e das alegrias do Espírito. Então, quando a gente sente esse desgosto, é exatamente essa desconexão da nossa espiritualidade, né? Da nossa alma com o nosso espírito, com o nosso propósito de vida. Né? Quando você sente isso, é porque você está desconectado. Então, você está indo para o caminho errado. Você tem que voltar e conectar isso de novo, para que você tenha essa alegria do espírito, para que você tenha essa felicidade, né? Que é a felicidade que ele fala nessa questão, né? A felicidade mais sólida e durável que te espera, né? E você só vai ter isso quando você executar as coisas e você sente alegria na sua alma. Você sente prazer naquilo que você está fazendo. Você sente a sua alma vibrar. Você sente emoção naquilo que você está fazendo. Então, é porque seu espírito está se alegrando com aquilo que você faz. Então, isso é muito importante. Então, você preenche seu espírito de alguma coisa que te sacia, né? Que te deixa pleno, que te deixa num bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Quando você se desconecta a sua alma, né? Você tem desgosto, melancolia, tristeza, né? Porque você está com o plug desligado dessa espiritualidade. Você está na contramão da direção que você teria que ir. Quer comentar algo, Florencio, sobre isso? Não, é isso mesmo. Quando Jesus esteve na Terra, ele mexeu com as nossas emoções, para que aprendêssemos a sentir com o coração, a sentir com a alma. Com a doutrina espírita, ele veio exercitar o nosso raciocínio, mostrar que o fazer bem, ela tem uma conotação de felicidade futura, porque toda ação tem uma reação. Toda ação má vai ter uma reação má, ou seja, as consequências daquilo vai ser desastrosas, muito sofridas. Agora, todo o bem que nós fizermos só nos trará o bem futuro. Vamos acumulando as moedas do bem. É isso aí. Então, eu vou terminar com uma frase do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. E diz assim: desgosto está para o coração como a poda para a árvore. Se dissabores nos visitam, recordemos que a vida está cortando o prejudicial e o supérfluo em nossas plantas de ideal e realização, a fim de que possamos nos renovar e melhor produzir. Então, você vê que a planta, quando ela é podada, ela perde muita coisa, né? Ela foi cortada e ela tem a capacidade de se regenerar, de se transformar e chegar na árvore novamente.
Se a planta tem esse potencial de se regenerar, nós, seres humanos, também temos esse potencial de se regenerar. Então, quando a gente se corta, a gente tem algum ferimento, o nosso próprio corpo vai produzindo esse processo de cicatrização, porque isso já existe dentro de nós. Então, nós temos esse potencial de regeneração. Então, a gente precisa cicatrizar as feridas, cicatrizar esses problemas, para que a gente se regenere para a vida de uma forma mais produtiva, cumprindo realmente aqueles propósitos onde a gente for colocado. Porque onde eu estiver, o que eu posso fazer de melhor? O que eu posso contribuir ali? O que eu posso estar oferecendo de mim naquele local, naquela situação? Isso é o seu propósito, né? Porque você vai movimentar as forças da sua alma. E quando você movimenta essas forças da sua alma no bem, você gera o bem e o bem volta para você. E aí você não vai ter tempo de reclamar, você não vai ter tempo de sentir tristeza, de sentir mal-estar, de sentir dificuldade na vida, porque você vai estar fortalecido. Você sabe que essa resistência vai estar em você. E quando as tormentas chegarem, mesmo que você se abata no primeiro momento, você vai conseguir superar, você vai conseguir ir para frente, porque você sabe que ajudando o outro, você também vai ser ajudado, né? Então, é isso que a gente precisa ter em mente, né? É dando que se recebe. Se eu só quero receber e eu não estou na linha de dar, eu só dou quando eu recebo, eu estou na Deu uma travada. contramão de uma lei divina. Porque a lei divina diz que é dando... Não, né? Travou, não estamos te ouvindo. Me ouvindo, Florestan? Está falhando, está cortando. Olha, saiu. Isso mesmo, essa mensagem mesmo, que foi colocada aí, né? Desgosto pela vida. Então, é isso mesmo, a gente tem que ir na direção da lei divina, é dando que se recebe. Então, ofereça o seu melhor para a vida, que a vida com certeza vai te oferecer o melhor que ela tem para te dar. E como a vida é abundante, a vida é plena de Deus, nós vamos receber uma fatia de bolo maravilhosa, saborosa e bem nutritiva para todos nós. Viu, gente? Muito obrigada aí pela paciência de me ouvirem, pelas pessoas que participaram aí da live, pelo pessoal do Aurora de Luz, né, pela oportunidade de trabalho, de a gente estar conversando aqui, trocando um pouquinho de informações e aprendendo uns com os outros, né? É isso aí, Florence. Gratidão. É isso aí, mensagem muito boa. Obrigada pela companhia e um tchauzinho para todos. E para não perder o hábito, né, lá do programinha, um coraçãozinho para todo mundo, né? Coraçãozinho Eita. assim. Sintam-se todos abraçados por mim, onde estiverem, tá bom? Que Deus ilumine o coração de cada um de vocês. E muito obrigada, tá bom? De coração. De coração para coração.